amigos, queria falar com vocês hoje sobre honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Então vamos lá, nós temos duas coisas para nós ajustarmos. Quando a gente ajuiza uma ação, você está dando entrada numa ação de conhecimento. Eu vou provar ao magistrado que aconteceu algum fato e ele vai dar a solução jurídica àquela questão, àquele fato, prolatando uma sentença. Com a aprovação dessa sentença, começa uma fase executiva, que é o chamado cumprimento de sentença. Então, veja bem, quando o juiz dá a sentença, por exemplo, condena o réu a pagar R$10.000, ele vai condenar o réu também a pagar as custas antecipadas pelo autor quando ele ajuizou a ação, além da verba de honorários advocatícios, que são os chamados honorários de sucumbência, previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil. Muito bem. Começada a fase de cumprimento de sentença, o executado vai ser intimado para pagar o valor devido no prazo de 15 dias, que é o artigo 523 do Código de Processo Civil. Aí que entra o detalhe. Caso o réu, o executado, nesse caso, não faça o pagamento nesses 15 dias, ele vai ter acrescido ao valor do débito a multa de 10% mais honorários de 10%. Então perceba, houve todo o processo de conhecimento, tem a sentença condenatória, tem as custas, tem os honorários, tem a multa de 10% do artigo 523, parágrafo 1º, pelo não pagamento no prazo de 15 dias e, novamente, honorários advocatícios fixados em 10%. A grande questão é, essa multa de 10% e esses honorários de 10%, você tem que tomar muito cuidado. Não pode ter cumulação, você não pode usar como base de cálculo para os honorários no cumprimento de sentença o valor da condenação, o valor das custas e os honorários e a multa. Senão você vai estar duplicando o valor dos honorários. Como assim? A base de cálculo dos honorários no cumprimento de sentença vai levar em conta exclusivamente o valor da condenação e o valor das custas. Então perceba, você não pode pegar a condenação 10 mil, botar 10% de multa, por exemplo, mais R$1.000, e 10% de honorários sobre 10 mil mais os 1.000 da multa, senão você está duplicando, não tem como. O valor dos honorários de 10% no cumprimento de sentença, ele toma exclusivamente como base de cálculo o valor da condenação e as custas fixadas nesse processo. Então veja bem, eu ajuizei uma ação, foi dada uma sentença, no meu exemplo, de R$10.000, condenação em custas e honorários na fase de conhecimento. Você vai ter a multa de 10% pelo não pagamento e honorários de mais 10%. Esses 10% incidirão somente sobre o valor da condenação e sobre as custas, exclui as demais verbas. A base de cálculo desses honorários não irão incidir sobre o valor da multa. Esse foi o entendimento do STJ mais recente, que você vai encontrar no recurso especial 1.757.033, onde ele afirma qual é a base de cálculo dos honorários advocatícios. Tudo bem? Já falamos aqui sobre honorários advocatícios, agora uma outra posição do STJ sobre honorários advocatícios. Se gostou do nosso vídeo, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para você sempre receber os meus vídeos novos. Valeu, gente, um abraço!